hoje vamos dar uma revisada sobre as margens de costura. Eu fiz aqui uma modelagem a olho de uma base feminina das costas, só para ilustrar mesmo como funciona, como se colocam as margens, tá? A margem de costura nada mais é do que o espaço que a gente acrescenta em volta do molde, que ele depois posteriormente utilizado para a união de duas ou mais partes do tecido, tá? Varia de acordo com o tecido, com as bitolas das máquinas e com o acabamento desejado. Nos moldes básicos, nós não colocamos margem de costura. Por quê? Porque, como o nome já diz, eles são os moldes que vão servir de base para a gente fazer outras modelagens. Então, na hora de reproduzir um molde base para a criação de um molde novo, é importante pensar no projeto como um todo. A união da modelagem, do corte e da costura. E é na modelagem que a gente define já os tipos de acabamento que a gente vai querer para as peças. Então, é essencial que a gente já tenha em mente o acabamento, as bainhas, o fechamento desejado para que se possa definir no molde as margens necessárias, tá? Temos primeiro as margens de união, que elas são as margens que a gente coloca no lugar onde vai haver união das partes, tá? Como exemplo, a lateral da frente com a lateral das costas, o ombro da frente com o ombro das costas, a manga com a cava, as laterais, o fechamento da manga e também às vezes quando a gente tem o fechamento das costas. Como vocês podem ver aqui nesse molde, ele não tem dobra, tá? Coloquei justamente um molde de costas para poder mostrar mais essa variante aqui de margem. Então, mas quantos centímetros a gente tem que deixar de margem? Normalmente, o que se deixa para margem de união varia de 0,5 centímetros, meio centímetro, a 1,5 cm. Por quê? Porque, como a gente já viu ali no início, as margens vão variar de acordo com o acabamento e o maquinário que for utilizado. Por exemplo, se essa blusa ela for ser fechada, simplesmente uma costura simplesinha de união na reta e na overlock, se deixa de meio a 1 centímetro, suficiente, porque a over ela consome 0,5 centímetros na passada. E a costura reta é feita bem rentezinha na costura da over. Então, não precisa deixar mais do que isso, tá? Então, para fazer a marcação, vocês podem utilizar a fita métrica e ir marcando toda a volta do molde. Depois unindo, ou utilizar também essa régua milimetrada. Quem tiver já pode usar ela, porque ela já dá certinho aqui, ó. Pode colocar meio centímetro, 0,25, ela dá certinho, também tanto faz, tá? Um segundo exemplo de acabamento simples de costura na máquina reta e na over é com folga. Esse tipo de margem facilita para ajustar a peça depois, caso ela fique muito justa, tá? É uma margem boa para peça sob medida. 1,5 cm de margem para isso aí já é o suficiente. Aqui eu marquei 1 centímetro para visualizar. Aqui tem 1 centímetro. Aí, se a minha peça vai ser toda fechada só na overlock com a reta, 1 centímetro na volta dela toda, tá? Para não dar depois um problema, no molde no ombro da frente eu coloquei uma margem de 1 centímetro, no ombro das costas eu me esqueci, coloquei uma margem de meio centímetro. Não vai fechar. Aliás, vai fechar, mas vai ficar com um defeitinho, tá? Então, aqui a gente vai marcar, vocês vão marcando certinho a costura de união. Vai ser toda, inclusive nas curvas, tá, gente? Posiciona a fitinha bem certinho ali na curva
e vai fazendo a marcação para depois só vir com a canetinha e contornar os pontinhos, tá? Ela vai seguindo aqui certinho. Um centímetro em toda a volta dela, tá? Aqui no decote. Margens de união, tá? Vai ter união das laterais, vai ter união da cava com a manga, vai ter união dos ombros da frente com os ombros das costas. E aqui no decote vai ter união com o quê? Talvez possa ter um revel, uma vista, né? Que é uma outra parte do molde que é costurada aqui e revirada para dentro depois para dar um acabamento. Pode ser colocado um viés, pode ser feito só uma simples viradinha, como se fosse um acabamento, uma costura de lenço, tá? A gente tem um outro exemplo de acabamento, costura mais elaborado, que é o exemplo da costura inglesa, ou uma costura com pesponto, ou uma costura de canaletas para colocação de barbatana, feita na máquina reta e na over, ou apenas na reta, no caso da costura inglesa, da costura francesa. Uma pessoa que ou não tem uma overlock ou não quer, porque é um acabamento que fica finíssimo, né? Então, galera, aqui eu vou só apagar para mostrar uma outra situação bem importante também, que é onde nós não devemos pôr margem de costura, nunca. Em todas as partes que estiverem identificadas como dobra, tá? Aí agora, vamos dizer que aqui é a dobra, centro das costas, e é uma dobra. Aqui não vai margem de costura nunca. Por quê? Porque se eu colocar uma margem de costura aqui, esse tecido, esse modelagem, ela tá indicada para ser colocada na dobra, ela vai aumentar o tanto. Se eu colocar 1 centímetro de margem aqui, tá identificado como dobra, na hora do corte e na hora de costurar depois já vai se notar que a peça vai ficar folgada, vai ficar com 2 centímetros a mais e vai comprometer o caimento da peça, vai comprometer o projeto, né? Então, recapitulando, a margem deve ser adicionada igualmente nas curvas, cavas e decotes e nas retas, posicionando sempre a régua ou a fita métrica bem aqui na extremidade, na bordinha, tá? Partindo daqui, da extremidade do limite da modelagem, para fora, tá? A identificação da modelagem é muito importante, né? Então é interessante que vocês marquem também nas modelagens de vocês quando elas têm margem ou não, porque não é toda a modelagem que vocês vão conseguir fazer essa. Vai ter o desenho do traçado, vai ter o traçado do molde básico e mais o risquinho da margem. Se vocês forem fazer uma gradação, etc., ficar reproduzindo o molde em larga escala, é um trabalho desnecessário. Então, fazer o risco básico depois, fazer o risquinho da margem, né? Então é interessante colocar, depois que vocês colocarem todos aqueles pontos lá que a gente tem que colocar de identificação na modelagem, não custa nada colocar também com margem. Aí tu já vai saber, quando for cortar, que não precisa adicionar margem. Muita gente tem o costume de adicionar margem só na hora da costura. Porém, na profissão de modelista, isso não compensa. Não compensa justamente porque vai atrasar muito o processo da produção, né?
que a gente quer aqui é agilizar. Então tá, gurias, foi isso, a revisãozinha sobre as margens. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida sobre isso, é só me chamar, tá bom?